Olá amigos, olá amigas, tudo bem? É um prazer participar com vocês do Fórum Nacional de Seguros, é uma alegria ter recebido esse convite também para compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu tenho do direito e do mercado segurador. Meu nome é Samuel Marçal, eu sou advogado, também atuei um bom tempo no mercado segurador como gestor de times, na área comercial especificamente, fui gerente comercial de seguradoras, tenho uma corretora de seguros e espero conseguir, nesse papo que a gente vai bater, tratar o direito do seguro de uma maneira descomplicada. Por isso, a nossa palestra se chama Direito do Seguro, Descomplicando com Segurança. Então essa nossa conversa tem a intenção de alcançar você que já atua no mercado segurador, que já vende os seguros, que já é um corretor ou que está se tornando corretor e tem a intenção de levar um conhecimento mais técnico e também ter respostas mais técnicas para o seu cliente. Isso é a venda consultiva. A venda consultiva é você ser capaz de levar informações e responder a perguntas que talvez o seu cliente nem tenha feito. Provavelmente você vai precisar levantar perguntas para despertar nele uma necessidade, uma curiosidade ou uma resposta para aquilo que ele pretende contratar. E isso diz respeito a todos os ramos do seguro, diz respeito à previdência, diz respeito aos seguros pessoais. E o direito tem ligação direta com o seguro, porque a nossa regulamentação nacional ela é extremamente rígida, é extremamente bem definida, e um pouco que você conheça do mercado segurador com o direito suportando isso, vai dar a você uma condição de apresentar o seu resultado de vendas com muito mais técnica, com muito mais segurança para o seu cliente. E essa é a venda consultiva. Então, antes de tudo, eu quero, como advogado, despertar em você o desejo de ser melhor na sua venda consultiva, levando informações do direito para o seu cliente. Então, quando a gente fala de seguros e da venda do seguro, nós estamos falando de uma relação clássica entre consumidor e vendedor. E o vendedor de seguros ele é intermediador. Ele intermedia uma seguradora, um serviço de seguradora, um serviço de seguros para o consumidor final. Nessa relação, existem algumas palavras que alcançam a todos. E o direito do seguro ele vai funcionar para dar essa proteção e as respostas para essas questões que aparecem por conta dessas palavrinhas. Primeira palavrinha é procrastinação. Por que procrastinação? É tendência do brasileiro deixar para fazer as coisas em cima da hora. Procrastinação é você tomar a decisão na beira do abismo. Então, isso diz respeito a seguros, isso diz respeito à previdência. E quando o cliente deixa para cima da hora a tomada de decisão, vem junto com ele muita insegurança. A mesma coisa acontece com o corretor ou o vendedor. Se você procrastinar a sua atuação junto ao seu cliente, se você procrastina a sua resposta, se você procrastina o seu andamento de contratação, que é um andamento processual da venda, isso compromete todo o resultado. O direito planeja tudo isso. Por isso, no direito e nas leis, que nós vamos ver mais na frente, a gente vai tratar de prazos, a gente vai tratar de obrigações, a gente vai tratar de punição, a gente vai tratar de expectativas. O direito visa proteger todas essas questões. Mas nós estamos falando de procrastinação. A outra palavra é velocidade. Porque o cliente sempre tem pressa, ainda que tenha deixado para cima da hora. É muita pressa para resolver a contratação, é muita pressa para ter resposta, é muita pressa para receber o benefício ou a indenização. Da mesma forma, o corretor ou o vendedor, o consultor, ele também tem pressa para atender o cliente, para fechar o contrato, para receber a comissão, para dar entrada no benefício, para indenizar o seu cliente. E tudo isso é regulamentado. Todas essas, a procrastinação e a velocidade, elas têm previsões legais, ou previsão legal na lei, para cada passo que vai ser dado, desde a atuação do corretor até as obrigações das seguradoras. Uma outra questão é a insegurança. Pode ser transformada numa palavrinha pequena de 4 letras, medo. O medo ou a insegurança do cliente esse assunto é complexo
eu não entendo ele direito, as informações são uma linguagem complicada, o corretor muitas vezes usa uma linguagem técnica e o cliente, fica inseguro dessas informações. Portanto, se você, corretor, consultor, homem de negócios, mulher de negócios, trouxer uma informação que venha com dúvidas, trouxer uma informação que não esclareça o seu cliente, que gere mais confusão, provavelmente o seu negócio vai ficar comprometido. E as informações do direito para o cliente precisam ser passadas de maneira transparente, de maneira clara e descomplicada. Porque o que o seu cliente quer saber no fim das contas é qual é a minha segurança, quais são as minhas garantias, que resultados eu vou ter se eu fizer essa contratação e que prejuízos eu vou ter se alguma coisa der errado. Essas são as principais perguntas. Por isso, existe lei especial para assuntos especiais, leis específicas para assuntos específicos, e a gente vai abordar essas leis daqui a pouquinho. Importante é começar com uma cadeia de responsabilidade. Então, quais são os órgãos reguladores do mercado de seguros? Qual é a regulamentação da sua atividade como corretor de seguros? Existe uma lei que regulamenta a sua atividade? Existe uma lei que regulamenta a venda do seguro que você vende, ou a venda da sua previdência, a venda do produto que você trabalha no mercado segurador? Que lei é essa? Essa lei, ela protege o consumidor de que forma? Essa lei traz garantias para o consumidor de que forma? O medo também, ou a insegurança, alcança o consultor, alcança a pessoa que comercializa o seguro. Então, qual é o medo? O medo é, será que a informação que eu estou levando para o meu cliente, ela tem amparo legal? O que eu estou dizendo para o meu cliente, o que eu estou falando com ele, tem uma legislação que o protege, que o preserva? Então é importante o consultor saber, por exemplo, qual é a legislação que regulamenta a atividade profissional. É importante para o corretor saber qual é a legislação que regulamenta o mercado previdenciário. Qual é a legislação que prevê toda a segurança possível da informação do seguro que ele vende, do produto que ele vende e daquilo que ele está conversando com o cliente dele. Desde o Código de Defesa do Consumidor até as legislações mais específicas, as leis mais específicas. E a gente vai passar por isso daqui a pouco. Importante a gente entender, então, que o direito é uma ciência social. Então, o direito ele só existe se houver sociedade integrada. O direito ele só funciona se houver a relação social, se houver uma relação entre pessoas. Ainda que a gente tenha direito das coisas, mas isso diz respeito a um negócio, a uma relação, diz respeito à conversa entre uma pessoa, consumidor, e uma pessoa, vendedor ou provedor do serviço. Então o direito, como ciência social, ele tem a intenção de proteger as relações. E aí a gente poderia passar por uma série de conceitos técnicos que eu prefiro não me deter neles agora, porque a gente não tem tempo para investir tanto nisso. É importante que o consultor saiba, que você saiba que o direito ele protege as relações. Portanto, a gente tem as bases do direito, os fundamentos do direito, vindo desde usos e costumes, que são o que a gente tem comumente funcionando, e aí o direito em um país é diferente do direito em outro país, por causa de usos e costumes, e o direito como previsão legal das relações sociais em qualquer lugar do mundo. E aí a gente tem legislação que funciona da mesma maneira no Brasil e fora do Brasil. No mercado segurador, a legislação é específica para o produto nacional, porque trata de coisas específicas no Brasil. Então, o seguro privado no Brasil ele é composto por dois sistemas. O Sistema Nacional de Seguros Privados e o Sistema Nacional de Saúde Suplementar. São sistemas diferentes, apesar da regulamentação ser pelo mesmo órgão. Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados e a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, são os órgãos que fundamentalmente fazem a regulação desse nosso mercado. Então, quando um cliente tem dúvidas a respeito do que você está vendendo, é muito importante dizer para ele quais são os órgãos fiscalizadores e quais são os órgãos regulamentadores, tanto da venda quanto da sua atividade como consultor de seguros. O Sistema Nacional de Seguros Privados brasileiro, ele é regulado especialmente pelo Decreto-Lei 73
de 1966. Essa é a lei base de regulamentação do mercado. Existem outras leis que são fundamentais para a nossa atuação no mercado segurador. Primeira a legislação que é importante um consultor dominar, pelo menos os conceitos básicos, é o Código de Defesa do Consumidor. Esse Código de Defesa do Consumidor não vai funcionar só na loja, não é só na padaria, não é só onde tem aquela plaquinha do Código de Defesa do Consumidor e o livrinho aberto. O Código de Defesa do Consumidor ele tem a função de proteger essa relação e proteger você, consultor, na sua conversa com o seu cliente. Então o direito tem a função de preparar esse ambiente para que haja essa relação entre o consumidor e você, consultor. Ou entre o consultor e você, consumidor, se você estiver assistindo a gente também aqui. O que acontece? Nessa relação, o que está sendo protegido? O que está sendo protegida é a pessoa, o que está sendo protegido é o bem e o que está sendo protegido é o risco, ou a possibilidade do risco. Então, o direito ele tem a função de atingir com a legislação específica ou com a legislação geral a proteção de tudo isso. Bem, pessoa, relação e risco. Você que faz atendimento ao seu cliente diretamente, você não é advogado. Muitas vezes você não domina o direito na sua essência e você atende um advogado com um produto específico para OAB, por exemplo. Então, qual é a sua responsabilidade quando você vai fazer esse tipo de venda consultiva? Dominar o mínimo ou básico da legislação que diz respeito ao seu produto e da legislação que diz respeito ao Código do Consumidor ou ao consumidor. A proteção que você vai trazer para o seu cliente é ter respostas que deem a ele a tranquilidade de decidir sobre o contrato que está sendo apresentado, o que esse contrato diz. Então, primeira responsabilidade do consultor é entender do contrato que ele vende. Então, você pode não dominar toda a legislação, mas do seu contrato você precisa entender. Quais são as cláusulas do seu contrato? Qual é a previsão legal do seu contrato? A gente vê muitas vezes, e eu experimentei isso na minha vida como gestor, muitos corretores, muitos consultores, eles evitavam de ler o contrato. Por quê? Porque muitas vezes a linguagem do contrato tinha termos que a pessoa não dominava. E você dominar o direito e não dominar o português, a nossa língua pátria, é um sacrifício, é um risco gigantesco. É preciso dominar os termos técnicos que existem no contrato do produto que você vende. Então a questão não é se você domina o direito da execução ou da elaboração daquele contrato. É se você lê o seu contrato. Quando você lê o seu contrato e os direitos do contrato fazem parte de um dos ramos do direito, é direito civil e é contratos uma área do direito, é preciso que você domine essa área. Quais são as cláusulas? Qual é a previsão legal? Qual é o fórum competente? Quer dizer, aonde vai ser discutida aquela questão, caso o seu cliente resolva ajuizar uma ação. Então, fundamentalmente, consultor, conheça o seu contrato, porque o seu cliente vai ler o seu contrato. Você vai deixar o seu contrato com ele muitas vezes e ele vai pedir 1 dia, 2 dias para ler o seu contrato. Às vezes vai consultar o advogado dele, vai perguntar sobre essa cláusula e essa previsão e quem faz investimentos, por exemplo, quem contrata previdência, quem contrata planos resgatáveis, ou quem contrata seguro de automóvel, ele quer saber se aquele contrato garante que o que você está falando vai ser cumprido. Então, domine o seu contrato. Domine também o conceito de boa-fé. Quando você faz a venda para o seu cliente, quando você, corretor, que a gente chama de SUSEPado, corretor que está credenciado, autorizado, que tem a SUSEP, vai atender o cliente, faça uso da sua credencial. Apresente as suas credenciais. Diga que existe um órgão regulador da sua atividade. Diga que existe uma legislação específica, e a gente vai falar sobre essa legislação, mas informe o seu cliente que existe uma previsão legal para aquilo tudo que você vai levar para ele de informação. E isso é a presunção da boa-fé. Há uma boa-fé do seu cliente, porque o seu cliente vai consumir o seu produto
mas também vai pagar por esse seu produto e vai fazer um uso de boa fé desse seu produto. E há uma boa fé da sua parte e da parte da empresa que você representa, de levarem um produto e uma solução para o seu cliente. A relação prevê a boa fé objetiva. E boa fé objetiva tem previsão legal. Falamos um pouco sobre o Código do Consumidor. A legislação maior que rege as relações civis é o Código Civil Brasileiro. E a forma como esse código é aplicado é pelo Código de Processo Civil. Isso é uma coisa gigantesca para a gente tratar. Mas é importante que o consultor domine aspectos específicos do Código Civil e informações específicas do Código Civil que tragam segurança para o cliente dele. Artigos específicos do Código Civil. Recomendo que você também faça pesquisas a respeito disso de uma maneira mais ampla. Existem artigos e existem leis específicas. Existe uma legislação que trata só do sistema de previdência brasileiro. Existe uma legislação que vai abordar o sistema de saúde brasileiro. Existe uma legislação que vai falar do seguro de automóvel, do seguro de vida ou dos seguros pessoais, legislação que vai tratar de seguros específicos. Fizemos um apanhado geral e agora eu quero falar sobre leis específicas. Por exemplo, a lei que regula ou regulamenta a atividade de corretor. Lei 4594 de 64. Quando a gente fala isso, 4594 de 64, é que essa lei é de 1964. Essa legislação regulamenta a atividade do corretor e regulamenta essa relação do corretor com o seu cliente, inclusive estabelecendo a responsabilidade civil do consultor de seguros, do corretor de seguros. A Lei 9656 de 98, estou fazendo uma colinha aqui, porque é muita lei e muito número. E se eu não fizer uma cola, eu falo errado para vocês. Sem edição, hein, gente? Lei 9656 de 98 trata especificamente de planos de saúde. Então, nessa lei, você que comercializa planos de saúde, lá você vai tirar muitas dúvidas e lá você vai esclarecer muitas dúvidas do seu cliente ou da pessoa que procurou você para falar sobre planos de saúde. Lei 109 de 2001 é a lei que trata especificamente do regime de previdência aberta e do regime de previdência fechada. No Brasil agora a gente está vivendo um tempo de preocupação extrema sobre reforma da Previdência. E as pessoas estão preocupadas com o termo reforma da Previdência. Mas o que vai ser reformado é porque está sendo feito em cima de uma base antiga. E você sabe o que é o antigo que está sendo reformado? Você já se preocupou com o que vai ser reformado? Ou você está preocupado só com quantos anos eu vou me aposentar, quantos anos a mais eu vou trabalhar? Tecnicamente, é com isso que o brasileiro está preocupado. Quando é que eu me aposento, quanto tempo eu ainda trabalho e qual é o dinheiro que eu vou receber por esse tempo? Isso são coisas básicas, mas a legislação de previdência ela é muito mais completa, ela é muito mais complexa e ela volta lá atrás onde a gente falou sobre procrastinação e sobre velocidade ou pressa. Essas leis, tanto a Lei 9656, que trata dos planos de saúde, quanto a legislação 4594, que fala da regulamentação da sua atividade, e a Lei 109 de 2001, que fala sobre previdência, tratam desses assuntos. Quando fazer, como fazer, por que fazer, quais os riscos são protegidos, nessa relação, de que forma existe a proteção para as duas partes. E tudo isso que a gente está falando, nós estamos dando informações binárias. É o consumidor e o corretor. É o direito e o cidadão. É o risco e a proteção. Essas informações binárias é que fazem a venda consultiva funcionar. E o direito traz para você, consultor, traz para você, corretor, uma resposta para essa sua atuação consultiva nas respostas binárias, que está envolvendo o consumidor e o consultor, a legislação e o cidadão, ou o direito e o cidadão, né? O medo e a resposta,
a assinatura de contrato e a segurança. Então são questões binárias que, quando você tem informação técnica, a sua atuação passa a ser muito mais efetiva. Dominar o direito, entenda bem, dominar o direito nas questões fundamentais que são atinentes ou que dizem respeito àquilo que você faz na sua atividade do dia a dia no mercado segurador, é que vai trazer para você essa referência para o seu cliente, para a pessoa que consome produtos com você, de que você sim é um consultor técnico. A gente vai falar um pouco agora sobre a forma como o Código Civil vai funcionar de maneira subsidiária às leis específicas que tratam de seguros específicos. Porque o Código Civil e essas leis precisam funcionar de maneira harmônica para que o seu cliente, ou para que você mesmo, que é usuário de um determinado produto, consome de uma seguradora um determinado produto, saiba qual vai ser a combinação que existe prevista no Código Civil de maneira genérica, aplicada a uma legislação que é específica sobre seguro de automóvel, por exemplo. Determinados seguros são disciplinados por leis específicas e, mediante isso, as disposições gerais sobre o contrato do seguro, constantes dos artigos que vão do 757 ao 777 do Código Civil, que estão na seção 1 do capítulo Seguros no Código Civil, são aplicadas subsidiariamente a esses seguros, e eu vou ler o termo do artigo. Artigo 777. O disposto no presente capítulo aplica-se no que couber aos seguros regidos por leis próprias. Exemplos dos seguros regidos por leis especiais são o seguro saúde, que está lá na Lei 9656 de 98, e o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, que é o DPVAT, que está na Lei 6.194 de 74. A aplicação subsidiária dos artigos 757 a 777 do Código Civil aos seguros regidos por leis especiais significa que os dispositivos do Código Civil somente se aplicarão a esses seguros naquilo em que a lei especial for omissa. Então, se a lei especial não falar nada, o Código Civil vai ser aplicado. Se a lei especial for clara a respeito daquele assunto, aplica-se a lei especial. A mesma coisa vai funcionar para o seguro de responsabilidade civil, a mesma situação vai funcionar para a questão de exclusão de riscos, para seguros coletivos ou em grupo, e o Código do Consumidor muitas vezes é aplicado subsidiariamente a isso também, para a proteção do consumidor e das relações consultor-consumidor, seguradora-consumidor. Muito bem. Então, eu quero evoluir agora para 3 questões importantes que é preciso que quem comercializa seguros, de qualquer ramo que seja, domine. Primeira questão é prescrição. Quando o consumidor perde o direito de reclamar um determinado seguro ou de reclamar uma determinada indenização? De 1 a 3 anos, dependendo do caso. Em média, existe um prazo de 1 ano até 3 anos para que o cliente reclame um seu direito na aquisição de um determinado seguro. Seja no seguro contra a seguradora ou responsabilidade civil, seja no, estou fazendo colinha de novo, seja na prescrição como beneficiário, nos seguros em grupo, na prescrição de seguros contra terceiros, diversos seguros têm uma previsão de prescrição. Você que comercializa sabe qual é o prazo para o seu cliente reclamar o seguro que ele tem direito? Essa informação é importante transmitir. De novo, voltando lá atrás, o brasileiro tem a tendência de procrastinar e muitas vezes tem direito a um seguro, não faz uso desse direito, espera demais e quando vai acionar uma seguradora, corre o risco de ter ali uma prescrição da sua pretensão, perde o seu direito e isso tem previsão legal. Segunda coisa, a vulnerabilidade do consumidor. É de se entender, e o direito também diz isso, que você que leva a informação, você que é consumidor, você é o detentor do conhecimento. Cabe a você orientar o seu cliente.
Na relação entre cliente e consultor, a lei entende que a parte vulnerável é o consumidor. E às vezes o consultor pensa assim, nossa, esse contrato é muito difícil, eu não estou entendendo o que a empresa está pedindo de mim, eu não entendi por que a moça me dá uma informação por telefone e dá outra informação para o cliente, eu não entendi. O não entendi não deve fazer parte do seu vocabulário como homem, como mulher de vendas. O não entendi, na maioria das vezes, é uma desculpa para você não estudar o que precisa ser estudado e o direito que envolve aquela informação. Porque é previsão legal de que na relação entre empresa, corretor ou consultor de seguros e cliente, a parte vulnerável é o cliente. Isso se chama hipossuficiência, quer dizer que o seu cliente não domina a informação. E a lei protege o vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor vai proteger a parte vulnerável. E a parte vulnerável é o seu cliente. Então se ligue nisso, estude o direito do seu contrato e da informação que você está levando para que o seu cliente tenha segurança e não esteja tomando uma decisão como vulnerável. Terceiro aspecto que são chamadas de práticas abusivas. O que são práticas abusivas? A venda casada, por exemplo. Prática abusiva é condicionar a contratação de um produto à compra de um determinado outro produto ou de um outro determinado benefício, a contratação de um outro determinado benefício. Práticas abusivas são condenáveis e puníveis pela lei. E em muitos casos, você pode responder, a pessoa pode responder por a gente chama de ilícito penal. Quer dizer, corre o risco de ser presa por dar uma informação errada, por vender uma informação errada ou por lesar o cliente. Então são práticas abusivas. Por exemplo, a venda casada, o seguro não solicitado, a comercialização de um seguro que não tenha uma aprovação pela SUSEP e os prazos para o cumprimento daquela obrigação. Quer dizer, o seu cliente tem que esperar demais para receber e um prazo ser de mais benefício para a empresa que fornece o serviço e um prazo ser de menos benefício para quem contratou aquele serviço. Tudo isso são práticas abusivas. Elas são condenáveis e elas estão previstas na legislação com punição específica, inclusive de prisão. Falando sobre muitas coisas, eu tentei não ser tão específico na questão da legislação, porque senão a gente perderia um tempão falando sobre questões técnicas. Mas eu me disponho para que você me procure ou me consulte nos meus canais, na minha rede social, para tirar alguma dúvida. O que eu quero terminar chamando a sua atenção nesse papo que nós tivemos é para que você fique muito, mas muito ligado numa palavrinha que é diligência. Diligência é a qualidade da pessoa estar preocupada com a responsabilidade que ela tem num problema de um segundo. E essa diligência é fundamental de um segundo, estou usando o termo jurídico, né, gente? É a responsabilidade que você tem com o seu cliente ou com a pessoa que está sendo alcançada pelo produto que você vende de seguro. Então, diligência é a velocidade que um consultor tem de alcançar o cliente, apresentar o produto, responder as perguntas, levar a assinatura do contrato, conduzir o contrato até uma aprovação, responder ao seu cliente, firmar a apólice e transformar tudo isso numa relação de vínculo e de segurança. Porque quando é que isso termina? Quando o seu cliente precisar acionar a seguradora ou acionar o benefício contratado e receber de maneira segura e tranquila aquele produto que ele contratou. Tudo isso funciona num ambiente de diligência. E essa diligência vai desde o consumidor em ser veloz na contratação, do consultor em cuidar de todo esse processo e da empresa em providenciar o serviço adequado dentro daquele tempo que está previsto e que é aguardado. A diligência na relação que envolve o direito e o mercado segurador fazem toda a diferença para que a justiça não fique sobrecarregada de ações, e isso acontece com alguma frequência, ações judiciais para que um direito seja garantido, ações judiciais para que um benefício seja pago, ações judiciais para que alguém responda civil e criminalmente por uma
venda mal feita, por exemplo. Então a diligência nessa relação, ela talvez seja, na minha opinião, na verdade, ela é a palavra que vai fechar o direito descomplicado com a relação do consultor de seguros, a seguradora e o cliente. Seja diligente. Aliás, a diligência é importante na nossa vida para tudo. Em todas as áreas da nossa vida, a diligência economiza tempo, dinheiro, dor de cabeça, estresse, esgotamento físico e ações judiciais. Seja diligente com o seu cliente, seja diligente com o seu negócio, conheça o direito do seu negócio. Quero agradecer a você que acompanhou esse nosso papo até aqui, quero agradecer a sua atenção. Meu nome é Samuel Marçal, eu sou advogado, sou membro de comissões na OAB, sou presidente da Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia, da subseção Taguatinga da OAB-DF. Sou vendedor por natureza, a minha vida inteira eu atuei no mercado comercial, tenho uma corretora de seguros, também sou coach, treinador de equipes nas áreas comerciais, ultimamente muito concentrado no pessoal que trabalha com seguros, mas a gente tem um trabalho também de formação de equipes em diversas outras empresas. Meu prazer, a minha alegria é desenvolver e capacitar pessoas. Então, treinamento é uma paixão que eu tenho. Agradeço a sua atenção até aqui, agradeço por você fazer parte do Fórum Nacional de Seguros e nós vamos nos encontrar em outras vezes. Vou deixar para vocês os meus contatos e os meus contatos nas redes sociais também. Um grande abraço.